Boa tarde, meninas. Tudo bem com vocês? Então, queridas, estamos aqui para mais um estudo da nossa escola dominical, que é nessa revista do pecado, né? Que fala sobre o pecado. Nós estaremos hoje estudando a lição de número 3, que fala sobre pecado, o que é isto, né? E aí, começando como nós sempre gostamos de começar, falando do nosso versículo-chave. O nosso versículo-chave diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João 3:9. E aí, alguns questionamentos para essa introdução do nosso estudo fica na nossa mente. Por que nós precisamos saber sobre o pecado? Por que é necessário estudar sobre o pecado? Pecado não é simplesmente fazer algo de errado? Muitas pessoas pensam assim, né? Muitas pessoas até ensinam para as crianças dessa forma. Pecado é tudo que você faz que é errado. Essa forma, para nós adultos, essa definição não é muito boa. Precisamos entender a fundo o que é pecado. É necessário isso para não sermos confundidos com várias doutrinas e que tem aí afora. E aí, primeira coisa que precisamos separar e distinguir é a palavra pecados no plural e pecado no singular. Tem diferença, Thaís? É tudo pecado, um tá no plural, o outro tá no singular. Tem diferença sim, querido. A diferença é que a palavra pecados no plural, ela se refere à prática cotidiana do pecado. Toda vez que você vê em algum lugar falando dos muitos pecados, dos pecados, geralmente está se referindo à prática cotidiana do pecado. É aquela pessoa que mesmo depois que se converteu, que se batizou, na sua vida do dia a dia permanece sem cessar na prática do pecado. Se arrepende de um, já comete outro, se arrepende de um e não para nunca de pecar. Isso é o que a gente pode denominar de pecados, como um modo geral. E pecado no singular, ele vem a se referir à nossa velha caída natureza humana, né? O pecado só pode ser atribuído a um ser racional e voluntário. Vamos chegar à conclusão de que nós não podemos atribuir pecado a um ser inanimado. Eu não posso chegar e dizer que a revista está em pecado. Isso não existe. Eu não posso chegar a dizer que a caneca está em pecado. Seres inanimados não podem pecar. Também não posso dizer que meu cachorrinho, meu gatinho está cometendo pecado, porque são seres irracionais. O pecado, ele é relacionado intimamente com seres racionais, ou seja, com a gente, nós, seres humanos, que temos racionalidade, razão para pensar e voluntariedade nas nossas ações. Então, nós podemos relacionar o pecado a uma personalidade, alguém que tem personalidade, que é racional, que é voluntário em suas ações. Não podemos relacionar pecado a nenhuma outra coisa. Essa palavra sozinha, ela não existe. Não existe o pecado. Toda vez que alguém fala o pecado, intuitivamente vem na nossa mente. O pecado de quem? Que pecado? Ela não é uma palavra que ela consegue viver sozinha, não é mesmo? E vamos falar então sobre um pouco da nossa natureza, né? Falamos que pecado no singular está relacionado à nossa velha, caída natureza. Na última lição nós falamos sobre isso, né? Sobre a origem do pecado, que com o pecado de Adão e Eva, todos nós pecamos, caímos. A natureza humana, ela caiu, ela se tornou uma natureza pecaminosa. E por conta da nossa natureza pecaminosa, se ela é uma natureza, se esse pecado de Adão, ele contaminou a todos nós, isso quer dizer que nós necessitamos todos os dias de santificação, para que possamos viver uma vida sem pecados. E aí eu estou falando da prática do pecado e não do pecado relacionado à nossa velha, caída natureza humana. O arrependimento, então, nesse processo de santificação, ele é muito maior do que você se arrepender simplesmente de um pecado que você cometeu hoje. Exemplo, hoje eu contei uma mentira.
E aí eu pequei nesse sentido, contando essa mentira. Ai, como eu me arrependo de ter contado essa mentira. Senhor, me perdoe porque eu contei essa mentira. O arrependimento é muito maior do que isso. Nós temos sim que nos arrepender das nossas ações, mas do dia a dia, mas principalmente precisamos nos arrepender por sermos pessoas más. É muito maior esse arrependimento. Quando nós entendemos que o pecado, ele vem da nossa velha caída natureza, ou seja, em pecado me concebeu minha mãe, quer dizer que eu nasci em pecado, não adianta me arrepender pela mentira que eu contei hoje. Eu preciso me arrepender por eu ser mal, por eu ter nascido em pecado, ter nascido na maldade. E aí que tá o X da questão, onde embanana a cabeça de muitas pessoas. Então podemos entender que porque nossa natureza ela é pecaminosa, ela nos proporciona a agir, a praticar atos malvados. Então não é porque eu faço o ato malvado que a minha natureza é pecaminosa. É ao contrário, minha natureza é pecaminosa e por causa dessa natureza pecaminosa eu pratico atos pecaminosos, atos malvados, de má conduta. Fixar-se no pecado como efeito da natureza humana é o que nós temos que fazer. Temos que entender que todos esses pecados, né, da prática do dia a dia, ele se dá por causa da nossa natureza humana. É o efeito da natureza humana, essa natureza caída, dessa herança que herdamos de Adão. Porque ele nos herdou essa natureza caída de pecado, nós cometemos atos pecaminosos por conta dessa natureza. Isso foi só uma introdução para vermos como é um assunto realmente muito importante, de necessário estudo realmente. E aí eu convido os amados a abrir comigo em 1 João 3:4. Nós vamos entrar agora aí no primeiro tópico da nossa revista, que fala de fato do que é pecado, né? E ele vai falar de duas palavrinhas que a gente não conhece no nosso cotidiano, que uma se chama anomia e a outra hamartia. E essas duas são denominações de pecado. Essas duas formas de chamar o pecado, a gente se encontra na Bíblia. Anomia significa transgressão da lei. E aí nós vamos achar, abre tua Bíblia aí enquanto eu estou abrindo aqui, em 1 João capítulo 3, versículo 4, que diz o seguinte, vamos entender então esse pecado de anomia, que significa transgressão da lei, né? 1 João capítulo 3, versículo 4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Essa denominação, esse significado é o significado de anomia. Anomia é a mesma coisa que pecado, referindo-se à transgressão da lei. Vou ler de novo o versículo de 1 João 3,4, que diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Tá bom? Então, como é que eu vou entender isso? Que transgressão da lei? Como assim? Podemos entender que pecado é a oposição real à vontade de Deus. Desobediência, oposição real à vontade de Deus. Isso que é o pecado. E o que é hamartia, né? Essa denominação primeira de transgressão à lei que nós falamos, que encontramos lá na Bíblia, lá em 1 João 3,4, é referência da anomia, transgressão da lei, oposição real às leis de Deus, né? E agora nós vamos à parte de hamartia. O que seria hamartia? Hamartia é a mesma coisa que não conformar-se ou não alcançar o alvo. Não alcançar o alvo? Eu lembro disso. Lá na minha escola dominical, quando eu era bem pequenininho, a minha tia falava que pecado é não atingir o alvo. Como um arqueiro, ele pega a sua flecha e vai atirar a sua flecha, e aí ele não atingiu o seu alvo, isso quer dizer que ele está cometendo pecado. Mas isso aí é muito pouco para entendermos de fato o que pecado é.
Hamartia quer dizer isso, não alcançar o alvo. E que alvo seria esse? O alvo supremo da expectativa de Deus para nós. Qual é a expectativa de Deus para nós? É que nos tornemos santos, que não tem do que se envergonhar, né? Mas aí nós vamos entender um pouquinho melhor sobre essa expectativa de Deus em alguns textos que eu convido os irmãos a ler comigo. O primeiro está em 1 João ainda, no capítulo 5, versículo 17. Que diz assim, 1 João, capítulo 5, 17, diz assim: toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Esse é um dos primeiros para a gente entender um pouquinho sobre a questão de não atingir o alvo, não atingir a expectativa de Deus. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Te convido a abrir sua Bíblia também lá em Romanos, capítulo 14, versículo 22. Romanos 14, versículo 22. Desculpa, Romanos, capítulo 14, versículo 23, que diz assim: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Mais uma expectativa de Deus é que vivamos pela fé, e aqui em Romanos 14, 23, nós vemos lá no finalzinho dizendo: tudo o que não provém de fé é pecado. Vamos abrir lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Tiago, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Mais uma expectativa do Senhor, do nosso Senhor Deus, é que façamos o bem. E aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse está pecando. Também encontramos sobre a expectativa de Deus para nós lá em Isaías, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. A rebeldia é algo que Deus não aprova. E quando Deus não aprova, lá no 5, né? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Estamos enfermos o quê? Espiritualmente, quando praticamos rebeldia contra o nosso Deus. E praticar rebeldia contra o nosso Deus é quando nós não agimos de acordo com a vontade dele, de acordo com a expectativa dele para nós. É aí que nós estamos pecando. Lá em Jeremias, também te convido a abrir Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Também vai falar sobre a expectativa de Deus para nós. E quando não atingimos essa expectativa, é que estamos cometendo pecado. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o alcançará? Né? O nosso coração é corrupto. Corrupto por quê que é corrupto? Por conta da nossa natureza humana, natureza caída, natureza pecaminosa. O coração de todos nós é corrupto por conta dessa natureza pecaminosa. Agora, existem algumas teorias erradas em relação ao que é o pecado. E uma das teorias muito erradas foi falada por um teólogo chamado Pelágio, que ele dizia o seguinte: o pecado de Adão não foi transmitido para a raça humana. Ele entendia que o pecado de Adão foi somente de Adão e não existia essa questão de pecado original e aí o pecado entrou no mundo e contaminou toda a raça humana. Na cabeça de Pelágio, o pecado de Adão não foi transmitido para a raça humana, foi somente de Adão. E que nós nascemos sem essa natureza pecaminosa. Isso é o que Pelágio dizia. Mas essa teoria de Pelágio ela é facilmente refutada, em primeiro lugar, em Romanos 2:23. Abre lá comigo em Romanos 2:23. Romanos
capítulo 2, versículo 23. Desculpa, Romanos 3, 23, que diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo muito famoso entre nós, né? Que nós usamos para a nossa aplicação do plano da salvação. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram por quê? Porque eles vivem em prática de pecado? Não, querida, é por causa da natureza pecaminosa. Com Adão, todos nós pecamos. A partir do pecado de Adão, todos nós pecamos. Então, essa teoria ela é facilmente refutada quando vemos esse versículo. Outros versículos também vão corroborar para refutar essa teoria. Romanos 5, versículo 12. Abre lá comigo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mais um versículo que refuta essa ideia de que o pecado foi só de Adão e não foi transmitido. O pecado não foi só de Adão. Com o pecado de Adão, que se chama, alguns chamam de pecado original, o pecado entrou na raça humana e com isso contaminou a toda a humanidade. Todos nós fomos contaminados com o pecado de Adão e nascemos em pecado, nascemos com essa natureza pecaminosa. Não existe ninguém que tenha nascido depois de Adão que tenha nascido sem essa natureza pecaminosa, sem esse pecado. Mais um versículo que corrobora, que refuta, na verdade, essa teoria. Vamos abrir lá em Salmos 51, 5, para também refutar novamente essa teoria de que o pecado de Adão foi somente de Adão. Salmos 51, versículo 5, que diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Mais um versículo muito famoso que usamos constantemente e que refuta essa ideia de que as crianças nascem sem pecado. Não, senhor, a criança nasce com pecado, ela nasce com sua natureza pecaminosa, mas criança é inocente, é mesmo, querido? Você que já foi pai, ou que é pai e é mãe, você ensinou seu filho a fazer alguma maldade que você já viu ele fazendo ou ele tirou isso do nada da cabeça dele? Eu sou sou mãe de 3 e vejo eles fazendo cada coisa assim absurdas que nós nunca ensinamos. Mas porque eles nasceram em pecados e por isso precisam se arrepender, se converter dos seus maus caminhos e precisam aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, como todos nós, porque eles nasceram no pecado, assim como todos nós. Lá em Efésios também vamos refutar essa teoria de Pelágio. Efésios capítulo 2, versículo 3... versículo do 1 ao 3, na verdade, para entendermos melhor essa teoria, ou melhor, refutar essa teoria de Pelágio. Efésios, capítulo 2, do 1 ao 3, que diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aqui fala do éramos, porque aqui está falando para pessoas que já aceitaram Jesus do seu coração e já foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Mas a nossa natureza, ela é pecaminosa, porque com Adão todos pecaram. Tem mais um texto, abre lá sua Bíblia em João 15, 5. João capítulo 15, versículo 5, para refutar a teoria pelagiana. Diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Ou seja, esse quem está falando é Jesus. Ele está dizendo que sem Ele não temos como nos arrepender dos nossos pecados. Sem Ele não temos como viver uma vida sem pecados. Somente com Ele, com o Espírito Santo que habita dentro de nós, conseguimos sim decidir não pecar, não viver uma vida, uma prática de pecado. Isso quando o Espírito Santo já habita dentro de nós. Aí agora sim eu consigo decidir não viver uma vida de pecado, mas a minha natureza continua sendo natureza caída, natureza pecaminosa que sempre tenta me levar para o pecado. A minha natureza pecaminosa, ela sempre me leva para o mal, ela sempre me leva para o lado errado. Mas hoje o Espírito Santo habita dentro de mim, e como ele habita dentro de mim, quando eu me deparo com um pecado e minha natureza me carrega para ele, o Espírito Santo ele vai falando ao meu coração e vai dizendo para mim: não faça isso. E aí eu consigo hoje, com o Espírito Santo dentro de mim, agir fazendo o correto, porque ele me imputa a fazer o correto. Ok? Essa foi a teoria de Pelágio. Mas tem uma outra teoria do tal de Leibniz, nem sei falar bem isso, eu acho que é assim, Leibniz, que ele ensinou que, erradamente também, que se o pecado existe é por causa de uma existência necessária. Ele existe porque ele é necessário existir, porque o homem não é o responsável pelo pecado. O homem não tem nada a ver com isso, não foi responsabilidade do homem. Ele existe porque existe, ele é necessária a existência do pecado para o nosso crescimento. Ele diz, esse Leibniz, que o pecado é como uma enfermidade, um defeito. Ninguém quer ficar doente, ninguém quer ter defeito, mas o pecado, ele tá aí, ele é um defeito, ele é uma enfermidade, e com isso ele quer dizer que o próprio Deus não pode expulsar esse pecado do mundo, porque é um defeito, é um erro de programa, uma enfermidade, e aí nem o próprio Deus poderia tirar o pecado do mundo. Ele fala também que o pecado é um mal necessário. Sem o pecado, nossa vida não seria boa, não seria... Enfim. E Deus seria o autor do pecado. Foi Deus que criou todas as coisas, então Deus criou o pecado. Porque Deus é um ser limitado, ele criou o pecado, mas agora ele não consegue livrar o pecado do mundo. Esse Leibniz está completamente errado. Deus é soberano, Deus não é mau, Deus não criou o pecado não é um mal necessário, e então ele está completamente errado. Mas tem muitas pessoas dentro da igreja que pensam como esse Leibniz. Por isso que é importante sabermos dessas teorias errôneas para poder refutá-las. E o que a Bíblia fala então sobre o pecado? Qual é o ensino bíblico, afinal de contas, sobre o pecado, né? O pecado, ele de novo entrou na raça humana com o pecado de Adão, na queda lá no paraíso, com o pecado de Adão. Ele entrou na raça humana, fazendo com que a raça humana entrasse num estado de condenação e num estado de corrupção. E em Romanos, o apóstolo Paulo vem falando sobre a indesculpabilidade do ser humano. O que significa isso? Que todos os seres humanos são indesculpáveis, porque indesculpáveis de permanecer no pecado, de cometer pecado, porque os atributos de Deus, eles são revelados na natureza. Então Deus sempre se revelou ao ser humano, Deus sempre revelou a sua vontade, a sua expectativa para o ser humano. E por isso todos os seres humanos são indesculpáveis. Até comentamos no domingo passado, né, que não fazia sentido algum Adão e Eva ter cometido o pecado que cometeram, porque eles viviam no paraíso, né? Comentamos dos benefícios que eles tinham no paraíso, comida à vontade, um rio passando com águas de cristal, não tinha problemas nenhum lá com os animais. Eles tinham uma vida maravilhosa, um ao outro, tudo perfeito. Por que eles escolheram pecar naquele momento? Por conta disso, Deus se revelava a eles, Deus tinha a sua vontade para eles clara. E por conta disso, mesmo sabendo a vontade de Deus, escolher o pecado o torna o ser humano indesculpável. Vamos ler o que isso está falando lá em Romanos, capítulo 1, versículo 21. É o apóstolo Paulo falando aos Romanos, que ele vem falando sobre essa indesculpabilidade do ser humano. Romanos 1, versículo 21.
e o homem é indesculpável porque Deus se revelou para ele através de sua natureza. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. É isso que está dizendo lá em Romanos 1, 21. Ele também vem falando sobre a corrupção absoluta, que é uma maneira sutil do pecado agir através da atuação do inimigo. O inimigo atua de uma forma fazendo com que o pecado seja agradável aos olhos. Nós vamos lembrar de novo de Eva, quando a serpente veio trazer à vista de Eva aquela fruta. Ela veio falando dos benefícios de comer aquela fruta que era bonita, agradável, gostosa e que traria conhecimento. E aí o inimigo sempre age assim nas nossas vidas. Ele sempre mostra o pecado de uma maneira, não é bem assim, não foi bem assim que diz na Bíblia, não é bem assim que o teu pastor falou, não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim. E a gente acaba cometendo esse pecado. É uma corrupção absoluta. Entra de uma maneira sutil, de forma que chegamos a um ponto que não conseguimos nos desvencilhar desse pecado. E Paulo vem falando da sua própria experiência, pois o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso é o que eu faço. Por que ele vem falando sobre isso? Isso é mais uma prova da nossa natureza humana caída e perversa. Por isso que nós temos que viver uma vida de santificação, de buscar a santidade. Nós temos que buscar a santidade todos os dias da nossa vida, porque a nossa natureza é caída, é pecaminosa e sempre vai nos levar para esse lado do pecado, para esse lado do mal. E aí, na conclusão da nossa revista, eu achei muito interessante essa história, né? Antes eu queria ler com os amados os seguintes. O que nos faz viver a mesma experiência do apóstolo de modo reincidente é a autodependência. Ou seja, essa experiência de querer fazer o bem e não conseguir fazer o bem e só conseguir fazer o mal, ela é proveniente da nossa natureza humana. Porém, os recursos do Espírito Santo para vencer o pecado estão à nossa disposição. Se o Espírito Santo está dentro de você, habita dentro de você porque você aceitou Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, Ele está aí para te ajudar, para te mostrar o erro, para te ajudar a ir por outro caminho e não cometer pecado, não viver uma vida de pecado. Usando-os subjugaremos o pecado, ou seja, usando os recursos do Espírito Santo, subjugaremos o pecado e viveremos uma vida semelhante a Cristo. Concluindo, vou te contar uma história. Curioso modo como a Casa da Moeda Americana treina seus investigadores contra a falsificação da moeda. Tais investigadores são submetidos a estudos intensivos da moeda americana verdadeira. Precisam conhecer detalhes de uma cédula verdadeira. Então, ao pegar às mãos uma cédula falsa, logo a identificam. A partir deste método curioso, podemos definir melhor o pecado. Se de fato quero definir o pecado e saber sobre o poder destruidor dos seus efeitos, devo me achegar a Deus. É na luz que se percebe melhor as trevas. Querido, se você quer saber se você está pecando ou não, se você está vivendo uma vida de pecado ou não, você precisa se achegar mais a Deus. Ler mais a palavra, a palavra de Deus, precisa ler mais, precisa ouvir mais hinos que estão baseados na palavra do Senhor. Hoje não estamos podendo ir à igreja, mas vários cultos estão sendo postados online. Não deixe de fazer o seu culto, porque a igreja não está funcionando, os cultos não estão ocorrendo de forma pública, mas eles estão ocorrendo de forma online. Não deixe de assistir, não deixe de estudar a palavra, não deixe de estudar a sua lição. Continue se achegando a Deus, para que você possa entender o pecado e possa entender as maneiras e os recursos do Espírito Santo para que venhamos a vencer esse pecado. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima, queridas.